Se você tem uma pergunta, deixe nos comentários, seja sobre o estudo que vamos dar hoje ou sobre estudos passados. Deixe no comentário do estudo a sua pergunta e quando nós tivermos ao todo 10 perguntas, nós vamos tirar uma quinta só para responder essas perguntas que chegam pelos comentários dos vídeos. O princípio de hoje não é fácil porque ele pede que cada um de nós venhamos a abrir mão do nosso gosto e preferência pessoal. Também ele não é fácil de entender e ainda mais difícil de executar. E você vai entender isso mais no final por quê. Mas o princípio de hoje é: a música que honra e glorifica a Deus tem que ser exclusiva para Deus. Isto é, a música que agrada ao Senhor Deus é aquela que é feita e executada com exclusividade para Ele. Esse princípio nós encontramos em Êxodo capítulo 30, verso 37 e 38, que é a segunda parte do texto que lemos semana passada. Ele diz o seguinte: porém o incenso que fareis segundo a composição deste, não fareis para vós mesmos, santo será para o Senhor. Quem fizer tal como este para o cheirar, será eliminado do seu povo. E nós lembramos que o incenso do tabernáculo significa, em primeira mão, a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso grande e perfeito intercessor. Mas em Apocalipse capítulo 5, verso 8, e no capítulo 8, de 3 a 4, nós vemos que em segunda mão, o significado ou a simbologia do incenso significa a oração dos santos. E o que é cântico? Oração em forma de música. O exemplo clássico para isso são os livros dos Salmos, que temos 150 orações em forma de música. Então vamos ver o que quer dizer esse princípio. Esse princípio quer dizer que o aroma do incenso deveria ser inconfundível com qualquer outro aroma. O aroma que era feito para o tabernáculo não poderia ser de uso comum e o de uso comum não poderia ser do tabernáculo. O que Deus queria com essa ordem? E eu quero lhe explicar dando um rápido exemplo. Já deve ter acontecido de você estar em um lugar e você sentir um cheiro e imediatamente sua mente lhe levar a uma lembrança. Talvez uma lembrança de anos, mas que por conta daquele cheiro, sua mente lhe trouxe a vívida memória daquele momento, daquela pessoa, daquele instante, daquela ocasião. A ideia aqui é que ao tornar ou ao ordenar que o perfume do incenso fosse exclusivo, é que quando os sacerdotes queimassem o incenso e aquele incenso começasse a exalar a partir do tabernáculo para todo o arraial, quando os israelitas sentissem aquele perfume que era inconfundível, a mente e as emoções deles estariam voltadas exclusivamente, seriam levadas exclusivamente para a adoração a Deus. E é aqui onde entra a aplicação para a música. A música sacra, independente da sua poesia, deve levar pensamentos e sentimentos do adorador exclusivamente para a adoração a Deus. A música que usamos para a adoração a Deus deve, mesmo no nosso contexto cultural, ter exclusividade para Deus. Melodia, harmonia, ritmo devem ser distintos da música secular e depravada. Isto é, não pode se confundir com a música secular, promíscua e mundana que os homens usam para as suas idolatrias e concupiscências. Quando nós ouvimos a música, e olha aqui, independente da letra, sem letra, quando nós ouvimos a música, os nossos pensamentos, as nossas emoções devem ser direcionadas exclusivamente para Deus. E esse não é o único texto que fala disso. Por exemplo, as vestes sacerdotais, você talvez nunca percebeu isso, talvez, era apenas um vestido, uma túnica. Sabe por que Deus não deixou ser duas túnicas, por exemplo? Porque na região onde os israelitas estavam, quando um sacerdote se vestia com mais de uma túnica, isso simbolizava por quantos deuses ele estava possesso. E nós sabemos que não se trata de deuses, mas se tratam de demônios. E para não haver essa confusão com a adoração idólatra, com a adoração demoníaca, Deus disse, não, apenas uma túnica. Quando vieram estrangeiros para morar em Samaria e eles começaram a adorar a Deus e aos seus ídolos, Deus não aceitou aquela adoração mista, porque Deus nunca divide a sua adoração com nada que seja mundano ou idólatra.
E quando nós vamos para 1 Coríntios capítulo 11, Paulo fala de que até a aparência dos irmãos da igreja precisariam ser distinta daquelas do mundo que davam plena ou completa identidade com a idolatria. Por exemplo, quando ele diz as mulheres não devem tosquear-se porque é vergonhoso para a mulher tosquear-se, é porque na cidade de Corinto as mulheres, as prostitutas idólatras eram reconhecidas por terem cabeça rapada. Da mesma forma, quando ele fala ali que os homens não devem ter cabelo grande, é porque os homens de cabelo grande em Corinto eram reconhecidos como prostitutos cultuais ou prostitutos do dia a dia. Então, sempre nós vemos que deve haver uma distinção clara, inclusive na sua parte estética, do mundo da idolatria e o crente. E agora eu quero, por alguns segundos, mostrar um exemplo do que eu estou falando para você. Ele cumprirá, abalou em mim tuas promessas. O meu Deus é fiel e cumprirá. Abalou em mim tuas promessas. Eu imagino que a Mila Carvalho fica muito triste e revoltada quando vê esse vídeo. Porque eu creio que ela verdadeiramente aceitou Cristo como Salvador. O testemunho de conversão da Mila Carvalho é algo maravilhoso, extraordinário e edificante para cada pessoa que ouve. Mas também, eu tenho certeza que na área de música, ela foi mal doutrinada, como uma série de cantores que vieram desse mundão e chegam em igrejas que não procuram estabelecer um princípio bíblico para a música que honra e glorifica a Deus. Eu não sei qual era a intenção do autor desse vídeo, mas o que eu quero chamar a atenção de você é que ele não teve dificuldade de juntar a imagem da velha Mila Carvalho com a música gospel da Mila Carvalho. Por quê? Porque essa música, ela não é exclusiva para Deus. Se ela fosse exclusiva para Deus, ele teria muita dificuldade de fazer isso. Porque não se compararia com nada do que ela já tinha feito. E é isso que nós estamos dizendo, e agora nós chegamos no ponto principal. A música evangélica no Brasil está repleta desse tipo de música que junta o sagrado com o profano, que mistura o imundo com o puro, que mistura as trevas com a luz. Eu sei que isso pode estar afetando você, mas eu estou alertando o que a Bíblia diz. Eu estou alertando aquilo que honra e glorifica a Deus para que você tome consciência disso. E aqui eu gostaria de chamar a atenção, porque a maioria talvez que estejam me ouvindo sejam conservadores, fundamentalistas doutrinários, teológicos. Isso também acontece nesse meio, porque muitos têm a ideia de que música clássica é o padrão de música que adora a Deus, e não é bem assim. Música clássica pode ter características que podem ser usadas para uma adoração a Deus, porque é uma música de erudição. No entanto, eu conheço hinários que conservam dentro e são utilizados e são cantados músicas de pessoas que não têm nada a ver com Deus na sua vida e na sua crença. Eu quero dar um exemplo aqui bem rápido para você entender. Existe um hino que é cantado nas igrejas conservadoras chamado Dá-me, ó Deus, uma alegria. A letra é muito bonita, mas a música foi feita por Beethoven. Beethoven é declarado romancista, e essa música, que tem como título original Ode à Alegria, é uma música que foi feita em homenagem à maçonaria. Mas tem muitas igrejas conservadoras que cantam. Eu discordo completamente. Só porque é uma música bem feita, não significa que ela imediatamente pode ser aprovada pela igreja. Não, ela tem que ser feita também por um santo, por alguém que já aceitou Cristo como Salvador. E aí, nesse ponto, a gente precisa realmente ser honesto. Precisamos entender que tipo de música estamos cantando, qual a origem dela. Eu deixei de cantar várias músicas que eu cantava quando era criança, quando eu descobri a origem delas. Eu conheci a origem e vi que nada tinha a ver com Deus. E a minha adoração não está submissa ao meu gosto, à minha preferência pessoal, mas à palavra de Deus. Então, como a palavra de Deus era contrário àquela música, por mais bela sonoramente que ela parecesse, eu não poderia cantar porque não estava de acordo com a palavra de Deus. Eu sei que isso é algo difícil. Eu sei que isso não é fácil,
porque significa que não é a música que eu gosto, mas é a música que honra e glorifica a Deus. Se a música que você ou sua igreja usa para adorar a Deus é uma música que quando você tira a letra, ela vai levar a mente do adorador para qualquer outro lugar e talvez menos para adoração a Deus, então essa música com certeza não deve estar no repertório de músicas que são para a exaltação do Deus sublime, supremo e santo. Mas aí você pode me fazer uma pergunta. Pastor, mas o senhor falou no seu primeiro vídeo que música é uma expressão cultural. Como vamos fazer uma música exclusiva para Deus se nós estamos num contexto cultural? É aí onde entra uma resposta muito simples que está nesses textos de Êxodo. Deus encheu Bezalel e os seus auxiliares do seu espírito, de modo que eles tivessem condições de fazer um perfume que era diferente dos perfumes melhores que tinham tanto do Egito quanto da redondeza onde eles estavam. Deus dá capacidade aos seus músicos, quando eles entendem esse princípio de fazer uma música diferenciada, ainda que tenha alguma influência cultural, mas diferenciada daquilo que o mundo usa para as suas orgias, para o seu paganismo e para a sua idolatria. Eu peço a Deus que Deus lhe dê entendimento para aceitar esse princípio, para viver esse princípio e para propagar esse princípio. Que Deus te abençoe e até o próximo estudo.